No início, nada existia. Então Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e tomada pelas trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus criou a luz. Deus separou o que era luz do que eram trevas. E Deus deu o nome de dia para a luz e noite para as trevas. E assim terminou o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez surgir o firmamento e separou as águas. A este firmamento ele deu o nome de céu, e este foi o fim do segundo dia. O mundo estava coberto pelas águas, e Deus fez surgir a terra firme, separando a terra dos mares. Deus cobriu a terra com vegetação de toda espécie, e a partir de seus frutos elas gerariam a semente de sua própria espécie e se multiplicariam. E assim terminou o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o sol, que governaria o dia, e a lua, que governaria a noite. E por meio deles poderiam ser medidos o tempo e as estações. No quinto dia, ele criou os répteis e os seres que vivem sob as águas, e também as aves que voam no céu. E Deus os abençoou, fazendo que eles se multiplicassem. No sexto dia, Deus criou todo tipo de animais que andariam sobre a terra. Ainda no sexto dia, Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Adão, o primeiro homem, foi criado a partir do barro. O homem estava destinado a dominar as aves do céu, os peixes das águas e os animais que vivem sobre a terra. Deus também criou a primeira mulher a partir da costela de Adão e a presenteou ao homem. No final do sexto dia, Deus viu tudo o que havia feito e constatou que tudo estava muito bom, e deu sua obra como concluída. No sétimo dia, Deus descansou, e ele consagraria o sétimo dia como um dia santo para o descanso. E foi assim que em 7 dias Deus criou o mundo e os seres vivos que viveriam sobre a terra. Deus havia criado o homem a partir do barro, um ser criado à sua imagem e semelhança. Seu nome era Adão, e Deus havia criado um lugar para o homem, sua mais especial criação. Este lugar era o Jardim do Éden. Lá, Deus havia feito brotar uma belíssima vegetação, que era muito bela de se olhar, além de fornecer um saboroso alimento. No meio deste belo jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A última continha o fruto do conhecimento, do bem e do mal. O jardim era cortado por 4 rios. Estes eram Pison, Gion, Tigre e Eufrates. A Adão era permitido comer o fruto de qualquer árvore do jardim, menos o fruto do conhecimento, pois este era o fruto proibido. O homem vivia em meio à abundância, mas Deus percebe que Adão se sente só. Todo tipo de animal é apresentado a Adão, e cada um deles lhe foi dado um nome. Mas nenhum destes animais era capaz de preencher o vazio sentido por Adão. Assim, Deus decide criar uma companheira para o homem, alguém que lhe auxiliasse e correspondesse. Então, durante a noite, enquanto Adão dormia um sono profundo, Deus lhe retirou uma costela, e da costela de Adão, Deus fez surgir a primeira mulher. No dia seguinte, quando Adão acorda, ele se depara com aquela belíssima criatura. Ela ficaria conhecida como Eva. Ao contemplá-la, Adão diz: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada." O homem e sua mulher agora eram ambos uma só carne. O casal vivia nu, pois não conhecia vergonha, e vivia em plena felicidade. Certo dia, Eva passava perto da árvore do conhecimento, e lá também estava a serpente, o mais ardiloso dos animais criados por Deus. E foi quando a criatura chamou a inocente Eva. "Então, quer dizer que Deus disse que vocês não deveriam se alimentar do fruto do conhecimento?" E Eva disse que Deus permitiria que ela e Adão poderiam comer qualquer fruto do jardim, menos o fruto proibido, e que se comessem, certamente morreriam.
E a cobra replicou: certamente não morrerão. Deus sabe que se comerem um fruto do conhecimento, seus olhos se abrirão e farão distinção entre o bem e o mal. Persuadida pela serpente, a tentação de provar o fruto proibido foi irresistível para Eva. A mulher então provou o fruto da árvore do conhecimento e a ofereceu ao seu marido. Então ambos perceberam que estavam nus e se apressaram para cobrir suas vergonhas com folhas de figueira. Adão ouve os passos de Deus que caminhava pelo Éden. Ele e sua mulher se esconderam entre os arbustos, e Deus perguntou por que o casal estava se escondendo. Adão respondeu que estavam escondidos porque estavam nus. Deus percebe que o homem havia provado do fruto do conhecimento. Adão culpa Eva por ter lhe dado o fruto proibido, enquanto Eva responsabilizou a serpente por tê-la enganado. Deus, furioso com a serpente, a amaldiçoou. Esta agora estava fadada a rastejar pelo chão, arrastando sua barriga. A serpente e sua prole seriam inimigos da mulher e seus descendentes. Os filhos da serpente tentarão morder os calcanhares dos descendentes de Eva, enquanto estes tentarão esmagar a cabeça das serpentes. E Deus disse à mulher: somente com muita dor e sofrimento dará à luz a seus filhos, e seu desejo estará para o seu marido, e ele a dominará. E você, Adão, que deixou sua mulher desobedecer uma ordem dada diretamente por mim, tornou maldita a terra. E agora você só se alimentará da terra com muito sofrimento e suor do seu rosto, até o dia em que voltará para a terra, porque você é pó, e para o pó voltarás. Deus fez roupas de peles para os homens e os expulsou do paraíso. Agora eles deveriam cultivar a terra para tirar seu sustento, e não teriam mais acesso à árvore da vida. E foi assim que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva haviam sido expulsos do paraíso. Eles jamais poderiam voltar ao jardim do Éden, pois haviam experimentado o fruto proibido da árvore do conhecimento. Deus colocou querubins guardando o caminho para a árvore da vida, e o homem não mais teria acesso ao fruto da árvore que lhe concederia vida eterna. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um se chamava Caim, e o outro ficou conhecido como Abel. Abel se dedicou ao ofício de criar ovelhas e passava seus dias cuidando de seus rebanhos. Enquanto isso, Caim decidiu trabalhar a terra. O primogênito de Adão dedicou-se à arte da agricultura. Caim pegou parte dos frutos da terra e ofereceu como sacrifício ao Senhor, enquanto Abel sacrificou um de seus mais preciosos cordeiros em honra a Deus. E este ficou muito satisfeito. Caim foi tomado pela inveja ao ver a satisfação de Deus com o sacrifício de Abel. Deus viu a ira mudar o semblante de Caim e lhe disse que o mal está à porta e tentará conquistá-lo. O mal foi tomando conta do coração de Caim. Ele convidou seu irmão para um passeio e o inocente Abel não fazia ideia do plano maligno de Caim. Abel foi pego de surpresa quando foi atacado por seu irmão. Caim golpeou Abel de forma vil e tirou sua vida. Quando retornava para casa, Caim foi interrogado por Deus, que lhe perguntou onde estava Abel. Caim disse que não sabia, pois não era responsável por seu irmão. Deus ficou furioso com a mentira e com os atos de Caim e lhe amaldiçoou, dizendo que a terra que bebeu o sangue de seu irmão não lhe daria mais forças e que Caim agora seria um fugitivo, errante pelo mundo. Caim disse que tal maldição era insuportável e que qualquer um que lhe encontrasse desejaria matá-lo. Mas Deus marcou Caim com um sinal, para que todos soubessem que quem matasse Caim sofreria 7 vezes a vingança. O maldito Caim vagou pela terra e com uma mulher teve um filho que se chamaria Enoque. A descendência de Caim corromperia a terra. E para livrar o mundo da corrupção dos homens, Deus decide purificar a terra. Este grande evento bíblico ficaria conhecido como dilúvio.
Após o nascimento dos primeiros homens, os descendentes de Adão e Eva passaram a se multiplicar e se espalharam sobre a terra. Porém, os homens eram corruptos e violentos, assim como Caim. Deus, ao perceber que o homem havia se tornado uma criatura perversa, se arrependeu de tê-los criado. Mas existia um homem chamado Noé. Este era justo e honesto. Noé trilhava o caminho dos justos, traçado por Deus. Deus se manifesta perante Noé e ordena que ele construa uma grande arca de madeira. O grande barco deveria ter 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 metros de altura. Esta arca seria dividida em compartimentos e revestida de piche. Então, Deus diz a Noé que destruirá tudo que há na terra, e as criaturas que vivem nela perecerão. Deus diz que produzirá um grande dilúvio, mas poupará Noé e sua família, e com ela o Senhor formará uma aliança. Deus diz a Noé que fizesse entrar na arca um casal de cada espécie de animal. Nesta arca também seria armazenado os alimentos para a preservação destes animais. Noé fez tudo o que Deus havia lhe ordenado. E assim, 2 animais de cada espécie vieram até Noé e embarcaram em sua arca. As grandes chuvas prometidas por Deus tiveram início, e foram 40 dias e 40 noites de uma chuva ininterrupta. A grande arca foi suspensa pelas águas, e até as grandes montanhas submergiram, frente ao gigantesco volume de água. Todos os homens e as criaturas que viviam sobre a terra pereceram. Somente os seres que estavam na arca sobreviveram. Por 150 dias, as águas cobriram a terra. Foi quando, finalmente, as comportas do céu se fecharam e as águas começaram a retroceder. Noé soltou um pombo e um corvo para ver se eles encontravam terra firme, mas estes retornaram sem nada encontrar. Noé esperou mais alguns dias e soltou novamente uma pomba. Mas desta vez, quando a ave retornou, trazia consigo em seu bico uma folha de oliveira, sinal de que a terra firme estava ressurgindo. Mas alguns dias se passaram, até que toda a água retornasse ao seu nível normal. A arca de Noé repousou sobre as montanhas de Ararat. Então Deus ordenou que Noé saísse da arca e libertasse todos os animais que estavam no interior da embarcação. E assim Noé procedeu. Os animais saíram da arca e Deus fez com que eles fossem férteis e se multiplicassem sobre a terra. Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e ofereceu a Deus um holocausto. Deus ficou satisfeito com tudo que foi feito por Noé. E Deus resolveu que nunca mais destruiria todos os seres vivos novamente. Então Deus abençoou Noé e sua família, fazendo deles férteis, e assim eles se multiplicariam e encheriam a terra. Deus cria um arco-íris, que seria o símbolo da aliança entre Deus e os homens. E assim, a partir deste dia, sempre que os descendentes de Noé viam um arco-íris junto às nuvens, eles se lembravam da aliança celebrada com Deus. Após o grande dilúvio que colocou o mundo debaixo d'água, os descendentes de Noé tinham como missão repovoar a terra. Estes homens passaram a habitar a terra na região de Sinar e lá edificaram uma cidade. Todos os homens falavam uma só língua. E por isso os homens se entendiam e cooperavam em suas empreitas. Estes homens começaram a fazer tijolos e assá-los para que se tornassem ainda mais fortes e capazes de resistir ao enorme peso que teriam que suportar, pois estes homens planejavam construir a mais ambiciosa das construções. Eles decidiram construir uma enorme torre que chegaria a tocar o céu. Os homens começaram a edificar a gigantesca torre e tudo parecia bem. O enorme edifício crescia mais e mais a cada dia. Então,
Deus desceu até a terra para observar o que os homens estavam fazendo e se deparou com aquela enorme edificação que os homens estavam construindo. Então Deus constatou que os homens formavam um único povo e assim todos falavam a mesma língua. Como um só povo e falando a mesma língua, nada parecia impossível para os homens e assim poderiam eles construir qualquer coisa. A audácia dos homens, ao tentar alcançar o céu por meio de sua torre, mostrava que a ambição do homem não teria limites. Deus percebe que algo tem que ser feito e decide que a partir daquele momento os homens não falariam mais a mesma língua. Sem conseguir se comunicar, a construção da torre se tornou impossível, pois os homens não mais se entendiam. Os desentendimentos entre os homens fizeram que a construção da torre fosse abandonada. Os homens abandonaram a cidade, que ficaria conhecida como Babel, e se espalharam pelo mundo. Estes criariam novos povos, que teriam suas próprias línguas. E foi assim que Deus criou as diversas línguas faladas sobre a terra.